Olá pessoal, professor Everaldo falando com vocês. Estou aqui para fazer a correção de atividades de matemática da semana passada, período de 8 de setembro a 9 de setembro. E qual era a habilidade? Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Vamos começar? A primeira atividade passada foi a atividade 7 do caderno do aluno. Tomando como referência as propriedades observadas anteriormente, calcule o valor de t nas equações abaixo. Então, nós temos aqui 4 equações exponenciais, porque a nossa letrinha, a nossa incógnita, que no caso aqui é o t, está como expoente. Vamos fazer a letra A? Vejam a letra A. 3 elevado a t mais 1 é igual a 9. O que eu tenho que fazer primeiramente? Igualar as bases, fazer que esse 9 se torne uma potência de base 3. De que maneira? Fatorando 9. Lembra? 9 dividido por 3, 3, e 3 dividido por 3, 1. Portanto, 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Tá vendo? Igualei as bases, que é 3. Aí eu corto as bases e vou trabalhar somente com os expoentes. T mais 1 igual a 2. Uma equaçãozinha de primeiro grau, passa o 1 para o segundo membro, né? Vai ficar t igual a 2 menos 1 e o t é igual a 1. Vamos substituir o t aqui por 1. 1 mais 1 aqui vai dar 2, né? Então, realmente, 3 elevado ao quadrado é igual a 9, comprovando que realmente a minha letrinha t ela tem o valor de 1 nessa equação exponencial. Vamos para a letra B? A letra B é 5 elevado a 2t menos 2 igual a 25. Novamente, vamos igualar a base, fazendo que esse 25 se torne uma potência com base 5. Que jeito? Fatorando 25 por 5. 25 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Igualei as bases, ficou 2t menos 2 igual a 2. Passo o menos 2 para lá, vai ficar 2t igual a 2 mais 2. Como o 2 está multiplicando t, ele passa como divisor. Então, t igual a 4 dividido por 2, o meu t vale 2. Vamos tirar a prova? O t valendo 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2. Realmente, 5 elevado ao quadrado, que dá aqui, é igual a 25. Olha a letra C. A letra C é 4 elevado a t igual a 2 elevado à quarta potência. Fatorei o 4, ficou 2 ao quadrado, tá? Então, fica 2 elevado ao quadrado vezes t igual a 2 elevado à quarta. Lembra a propriedade das potências? Potência de potência, Eu multiplico 2 vezes t, 2t, Cortei as bases, né? Então, ficou 2t igual a 4. Como aqui está multiplicando, a operação contrária é a divisão. Então, t igual a 4 dividido por 2, o meu t é igual a 2. Vamos para a letra D. 2 elevado a t mais 1 é igual a 1 oitavo. Se eu fatorar esse 8 que está lá embaixo, vai dar a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Então fica 2t elevado a t mais 1 é igual a 1 sobre 2 elevado ao cubo. Lembra, a gente inverte com defração, eu vou inverter, esse 2 vem para cima e o meu expoente fica negativo. Igualei as bases, ficou t mais 1 igual a menos 3. Passando 1 para lá, t igual a menos 3 menos 1, t igual a menos 4. Corrijam, por favor, no caderno de vocês, no caderno do aluno, tá bom? Vamos para a próxima questão. A próxima questão era preencher essa tabela aqui, É a atividade 9 do caderno do aluno. Para estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo f de x igual a elevado a x, sendo que meu a tem que ser maior que 0 e diferente de 1, aqui é a minha base, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Para todo número real, construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes de f de x, para alguns valores de a. Preencha os espaços em brancos da tabela a seguir.
A primeira função que eu tenho aqui, f de x é igual a 2 elevado a x, a segunda é 3 elevado a x, e a terceira é 4 elevado a x, tá? Só não foi nomeado com letrinhas diferentes, mas isso não tem problema, f de x, g de x e h de x. Então eu vou substituir o x por esses valores aqui. Primeiramente vamos substituir 2 elevado a x por 2, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Veja que eu substituí o x por 2, dá 4. Aqui também vai ficar, ó, 3 elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 é igual a 9. E o último, substituindo o x por 2, 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é igual a 16. Agora, na segunda linha, nós vamos substituir o x por 1, que agora o meu x aqui vai valer 1. 2 elevado a 1 igual a 2. Todo número elevado a 1 igual a ele mesmo. Segundo, 3 elevado a 1 igual a 3. E 4 elevado a 1 igual a 4. Agora, na terceira linha, nós vamos substituir o x por 0. Todo número elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 0 igual a 1. 3 elevado a 0 igual a 1. E 4 elevado a 0 igual a 1. E agora nós vamos substituir o x por menos 1. Olha lá, 2 elevado a menos 1. Lembra, o expoente negativo a gente inverte. Então ele acompanha aqui o 2 ficando positivo. Em cima é 1 e 2 elevado a 1 é igual a 2. Agora o 3. 3 elevado a menos 1, ó, invertendo. Vai ficar 3 elevado a 1 embaixo. Então vai dar 1 terço. E depois 4 elevado a menos 1, inverteu novamente, vai dar 1 quarto. Continuando a próxima tabela, nós vamos também aqui substituir o x por esses valores 2, 1, 0 e menos 1. Vamos primeiramente substituir o meu x por 2. No primeiro eu tenho 1 meio elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Dá 1 quarto. Agora, 1 terço elevado ao quadrado dá 1. 3 ao quadrado, 9. 1 nono. E 1 quarto elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Agora, aqui na segunda linha preencher, nós vamos substituir o x por 1. Então, 1 meio elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 1 terço elevado a 1, 1 terço. E 1 quarto elevado a 1, 1 quarto. Na terceira linha preencher, nós vamos substituir os x por 0, que agora meu x vale 0. Ó. Todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 terço elevado a 0 é igual a 1. E 1 quarto elevado a 0 é igual a 1. Agora, na terceira linha aqui, na quarta linha preencher, nós temos elevado a menos 1. Ó, quando é expoente negativo, a gente inverte, tá vendo? Ó, 1 meio, o 2 veio para cima, 1 veio para baixo, ficou positivo. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. 1 elevado a 1 igual a embaixo é 1, precisa colocar 1 embaixo no denominador. Depois, a mesma coisa, ó, 1 terço elevado a menos 1, inverti, ficou 1 positivo, 3 elevado a 1, 3. E a última, 1 quarto elevado a menos 1, invertendo, fica 4 sobre 1 elevado a 1 positivo. E 4 elevado a 1 é igual a 4. O próximo exercício era, com o auxílio do software GeoGebra, construir o gráfico das seguintes funções. Quem não tem o GeoGebra, não baixou aí no seu celular, pode simplesmente desenhar aí a reta X e a reta Y e fazer esse esboço aqui dessa curva, tá? Porque, olha só, y é igual a 5 elevado a x. Lembra? Quando a base é maior que 1, a minha função exponencial, ela é essa curva aqui, que ela é crescente. Então, desse jeito, ela é crescente. Vamos para o próximo. Y é igual a 1 quinto elevado a x. Veja que a minha base aqui é 1 quinto. 1 quinto é um número que está entre 0 e 1. Se eu pegar 1 e dividir por 5, vai dar o quê? 0,2. Então, toda vez que a minha base for um número que está entre 0 e 1, a minha função dá esta curva aqui, ó, que é uma curva decrescente, tá? Então, base maior que 1 crescente e base entre 0 e 1 decrescente. Vamos para o próximo.
Olha essa, 7 elevado a x, y igual a 7 elevado a x. 7, base maior que 1, olha a minha função, crescente, tá? Desenhe um esboço aí no caderno de vocês, tá bom? Olha, y igual a 9 elevado a x, também a base 9 é maior que 1, essa curva aqui, crescente. E 15, y igual a 15 elevado a x, base também maior que 1, bem maior que 1, né? Minha função também é crescente. Aqui eu estou mostrando todas as funções ao mesmo tempo, tá? Olha só, essa daqui primeiro, 5, y igual a 5 elevado a x. Esta aqui de fora. Olha lá, 1/5 elevado a x, ó. Essa aqui que é decrescente. 7 elevado a x, essa daqui. Depois 9 elevado a x e 15 elevado a x. Vocês estão vendo aqui que quando vai aumentando aqui, ó, o número maior que 1, cada vez o número vai ficando cada vez maior, mais a curva vai ficando mais próxima do eixo y, tá? Então, é isso. Vamos ver o próximo exercício. Antes do próximo exercício, vocês irão assistir essa aula aqui, que é potência com expoente fracionário, tá certo? Eu vou colocar a aula para vocês assistirem. Vamos assistir a aula que está no YouTube? Vamos lá. Pessoal, estou aqui para mostrar para vocês como que eu transformo uma potência com expoente fracionário em radical, em raiz ou vice-versa. Porque tem um exercício que a gente vai precisar fazer isso. Nós vamos voltar no túnel do tempo, no 9º ano, só para rever como é que eu transformo, tá certo? Então vamos lá? Vejam este exemplo. 5 elevado a 3/4. Nós temos aqui um expoente fracionário. Eu quero passar isso para radical. A minha base é 5. Eu conservo o meu 5. Ó, o meu numerador, ele vai aqui com o 5 dentro, tá, da raiz. E o meu denominador, ele vai ser o índice. Então eu transformei essa potência com expoente fracionário em um radical. Vejam este exemplo agora, 7 elevado a 1/2. A minha base é 7. O meu numerador vem aqui dentro e aqui o meu denominador vai ser o meu índice. Lembra que raiz quadrada a gente precisa colocar o índice? Vai ser simplesmente raiz quadrada de 7, porque 7 elevado a 1 é igual a 7 mesmo. Aqui vale 1 e aqui vale 2. A elevado a 2/5. A minha base é A. O meu numerador vem aqui dentro com A. E o meu denominador, que é o 5 de baixo, ele é o meu índice. É isso, tá? É só seguir e transformar a potência com expoente fracionário em um radical, em uma raiz. Vamos fazer ao contrário agora, transformar o radical em uma potência com expoente fracionário. Veja, raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. A minha base é o 7. O que está aqui dentro é o numerador e o meu índice é o denominador. Então, a mesma coisa que 7 elevado a 2/3. E esta, raiz quadrada de 10. A minha base é 10. Lembra, quando não tem expoente vale 1. É o meu numerador. E aqui, como é raiz quadrada, a gente não coloca vale 2. Então, ó, o meu índice é 2. Ele é o número de baixo, que é o denominador. A mesma coisa que 10 elevado a 1/2. Espero que vocês tenham gostado e recordado. Abraço. Então, após a pequena videoaula, vamos continuar então a atividade. É a atividade 13 do caderno do aluno. O crescimento exponencial de uma população microbiana em suspensão em um líquido é caracterizado pela duplicação do número de células e, por conseguinte, da massa biomassa. Durante o crescimento exponencial, o número de células aumenta de acordo com uma exponencial de base 2. Uma população N de micróbios cresce exponencialmente de acordo com a expressão N é igual a 50 vezes 2 elevado a t,
sendo t o tempo em horas. Calcule o valor de n para os seguintes valores de t. Então, aqui na primeira coluna eu tenho aqui o tempo, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 30 minutos e 0 hora. Aqui eu tenho a minha função exponencial, que é a n. O que vai ser o n? Vai ser o número do quê? De micróbios, né? Que é igual a 50, que é a população aqui. 50 é a população inicial, vezes 2 elevado a t. Então, olha o exemplo. É só substituir o t pelo tempo. Ó. Na primeira linha aqui, ó, 50 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, 50 vezes 2, 100. Agora, vamos ver a segunda linha, para o t valendo 2. Olha lá, substitui o t por 2, 50 vezes 2 elevado ao quadrado. Ó, substitui o t agora por 2, que é 2 horas. 2 ao quadrado é 4. 50 vezes 4 é igual a 200. Vamos para o t agora valendo 5 horas. Então, o t agora vai ser 5, então vai ficar 2 elevado à quinta potência. Quanto que é 50 vezes 2 elevado à quinta? Primeiro a gente calcula as potências, a potenciação. 2 elevado à quinta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então vai ficar 50 vezes 32. Fazendo a continha dá 1.600. E agora 30 minutos? 30 minutos é a metade de 1 hora. Então a gente vai representar 30 minutos como 1/2, que significa metade. Se vocês também quiserem fazer 2 elevado a 0,5, também pode. Mas, ó, foi por isso que eu passei aquele vídeo anterior. Lembra, ó? Vai ficar 50 vezes 2 elevado ao meio. Eu passei isso para radical. Lembra, ó? O número de cima fica aqui dentro, que vale 1. E o meu número de baixo é o 2, aqui que é o índice, que foi o que eu expliquei passando o vídeo anterior. E quanto que é 50 vezes raiz de 2? Ó, se você fazer na calculadora raiz quadrada de 2, dá que aproximadamente 1,41. E 1,41 vezes 50 ó, vai dar o resultado final, que é aproximadamente 70. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz na calculadora. Por exemplo, se vocês quiserem fazer 2 elevado a 0,5. Vejam aqui, abri minha calculadora, tá? Eu estava na calculadora padrão, eu passei para a calculadora científica, né? Todos os celulares têm isso. Aqui, ó, eu tenho esse símbolo aqui que é x elevado a y, tá? Então, 2 elevado ao meio, eu vou fazer 2, apertar esse símbolo aqui, x elevado a y, tá? Tem calculadora que aparece esse chapéuzinho aqui, que é o circunflexo. É só clicar nele também quando aparecer, quando estiver na calculadora, que já é elevado. E em vez de eu escrever 1 sobre 2, eu vou escrever 0,5, que é 1/6, a mesma coisa que 0,5. Olha lá, clicando igual, olha lá, dá 1,4142, que era o valor que nós tínhamos feito lá na tabela, tá certo? Então é assim que eu uso a calculadora. Mas aqui eu passei então, né? Eu coloquei 2 elevado a 1/2. Se você quiser colocar 2 elevado a 0,5, a calculadora pode usar. Mas eu passei em radical. E como raiz quadrada de 2 também dá aproximadamente 1,41, que é aquele 1,4142, multiplicado por 50 vai dar esse valor de 70. E agora o tempo valendo 0 hora. Substitui o t por 0. 2 elevado a 0, lembra, todo número elevado a 0 é igual a 1. 50 vezes 1 é igual a 50. Então, é a resolução dessa atividade 13 do caderno do aluno. A próxima atividade, eu pedi para vocês fazerem no GeoGebra, né, a construção do gráfico da tabela anterior, do exercício anterior, y igual a 50 vezes 2 elevado a x, que no caso lá era o t de tempo, né? Então, quando eu faço no GeoGebra 50 vezes 2 elevado a x, o que vai acontecer? Quando a gente não tem nenhum número na frente aqui da base, certo? Sempre a minha curva vai passar lá no número 1, porque quando eu faço todo número elevado a 0 igual a 1, então minha curva vai passar no 1. E como eu tenho 50 multiplicando, vocês podem ver aqui, ó, que a minha curva vai cortar o eixo y no 50.
Se aqui eu tivesse 2, ia cortar lá no 2, no eixo Y. Tá? Então a diferença é essa. Quando eu tenho um número multiplicando aqui a minha base, né, elevado aí ao expoente x, quando tem esse número multiplicando na frente, é onde ela vai cortar então o eixo y. Essa atividade aqui, ó, a representação gráfica da função exponencial y igual a 1 meio elevado a x é qual? Lembra, isso daqui é uma função exponencial. Se é uma função exponencial, o meu x está como expoente, só pode dar uma curva. E outra coisa que a gente vai lembrar, 1 meio é 0,5. Quando a minha base está entre 0 e 1, a minha curva, a minha função vai ser uma função que decrescente. Ó. A letra A está errada porque é crescente. A letra B, nós temos aqui uma parábola. Parábola é da função de segundo grau. A letra C também é parábola, função de segundo grau. Olha só, a letra D, nós temos uma curva o quê? Decrescente, portanto é a alternativa correta. A letra E, tá vendo aqui que a minha curva ela está tendo essa tendência de estar encostando aqui no eixo Y. Isso daqui é uma função logarítmica que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Então, portanto, aqui, ó, a minha alternativa correta era a letra D. Se aqui fosse simplesmente 2 elevado a x, então a correta seria A, uma função com uma curva crescente. Vejam esta atividade. Enem 2016. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial, S, em função do tempo de serviço, que é T, em anos é S de T é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais quanto, tá? Então, o que o meu S corresponde aqui? O meu S corresponde a quê? O meu T é o tempo de serviço e o S vai corresponder ao quê? Ao salário. Então, esse funcionário já tem aqui, ó, o inicial de 1.800, certo? E de acordo com o que o tempo for passando, vai aumentar isso daqui, ó, 1,03 elevado de acordo com o tempo, que vai ser o quê? Em anos, né? Então aqui está em anos. Então é só a gente pegar, como é 2 anos, substituir o T por 2. Olha lá como é que vai ficar. 1.800 vezes 1,3 elevado a 2, que é ao quadrado, porque é 2 anos. Se fosse 3 anos, seria 3. Se fosse 4 anos, seria 4. Quanto que dá isso? Olha lá, 1,03 ao quadrado é 1,03 vezes 1,03. Fazendo a continha, dá isso daqui, ó, 1,0609. Primeiro cálculo que é a potência. Então vai ficar 1.800 vezes 1,0609. Fazendo novamente a multiplicação, vai dar 1909,62, que é a alternativa E, tá certo? Então, alternativa E, 1909,62. Atividade 16, caderno do aluno. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, então vai iniciar com 40 mil unidades, então esse 40 equivale a 40 mil, tá? Obteve-se a fórmula para a população. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em horas, ó. T é o tempo em horas e P é a população em milhares de bactérias, tá? Aqui, ó, está representado apenas por 40, mas equivale a 40 mil. Se fosse aqui 50, seria 50 mil, tá? Em milhares.
Em relação à quantidade inicial de bactérias, qual seria a população bacteriana após 3 minutos? Olha aqui. Aqui o tempo está em horas, só que aqui está pedindo em minutos. O que a gente tem que fazer primeiro? Passar 3 minutos em horas. Como é que eu faço isso? Olha só, para transformar minutos em hora, basta dividir por 60. Quando eu passo hora para minuto, eu multiplico por 60. E minutos para segundo, também eu multiplico por 60. Como aqui eu estou passando minutos em hora, eu divido por 60. E 3 dividido por 60, desculpa, é igual a 0,05 horas, tá? Aí agora a gente vai substituir isso daqui no lugar do t. Olha lá, a função é essa, p de t igual a 40 vezes 2 elevado a 3t, substitui o t por 0,05, aí eu multiplico 0,05 vezes 3, vai dar 2 elevado a 0,15, tá? Como é que eu calculo isso, 2 elevado a 0,15? Vou mostrar para vocês novamente na calculadora. Estou aqui com a minha calculadora científica, ó, vou pegar o 2, vou fazer aqui, ó, x elevado a y, que é elevado, lá já apareceu o chapéuzinho, e 0,15, que é igual a esse número aqui, ó, 1,1095, tá? Então, aproximadamente aí, ó, 1,10, certo? Olha lá, na calculadora, 2 elevado a 0,15, ficou 1,1095, né? Vezes 40, se eu multiplicar isso por 40, vai dar 44,38, tá? E 44,38 é aproximadamente o quê? 44,3 dá aproximadamente 44 mil bactérias. Não esquecendo que esse 44 aqui é representado em milhares, então 44 mil bactérias. Vamos para a próxima atividade. Atividade 19 do caderno do aluno. Certa substância radioativa se decompõe de tal forma que sua massa M se altera a cada 4 horas conforme a função. M é igual a M0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. O valor inicial da massa M0 é igual a 60 gramas e o tempo é dado em horas. Então, após 12 horas, a massa será de quanto? Como o tempo está dando em horas? E aqui também está pedindo, né? Após 12 horas, basta a gente substituir o t por 12. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho a função. Ó, o meu M0 é 60. Está falando aqui, ó, que a minha massa inicial é 60 gramas. Então, 60 vezes 2 vezes elevado a menos 0,25 vezes o t, que é as 12 horas que está pedindo. Aí eu faço lá na calculadora 0,25 vezes 12, logicamente vai dar negativo, porque menos vezes mais é menos. Então vai ficar 60 vezes 2 elevado a menos 3. Se você fizer menos 0,25 vezes 12, dá menos 3. Lembra, quando o expoente é negativo a gente inverte, aqui embaixo do 2 vale 1, 1 vem para cima, e o menos 3 acompanha o meu expoente, acompanha o 2 ficando positivo. Então, quanto que é 2 elevado ao cubo? Mesma coisa que 60 vezes 1 oitavo. Se você pegar e dividir 60 por 8, vai dar quanto? 7,5, que é a alternativa C, tá certo? Qualquer coisa, reveja novamente esse trecho da gravação, tá bom? Um abraço para vocês, professor Everaldo, Alexandre Fleming e Vargem Grande do Sul. Até uma próxima, pessoal.